Hidan não nasceu em uma grande vila ninja. Veio de um pequeno vilarejo esquecido, onde a dor era rotina e a morte era tradição. Enquanto muitos rezavam por salvação, ele aprendeu a adorar o sofrimento. Acreditava que dor e fé eram a mesma coisa. Desde jovem, presenciou mortes, execuções e rituais sangrentos, e em vez de se afastar, se encantou. Ali nasceu o primeiro seguidor de Jashin, o menino que trocou a compaixão pela devoção ao caos. Orochimaru nasceu diferente. Desde criança ele tinha aquele olhar frio, curioso e silencioso diante da morte. Enquanto outras crianças fugiam dos funerais, ele observava cada detalhe: o silêncio, o corpo, o vazio. Quando perdeu os pais, não chorou. Apenas viu uma cobra trocando de pele e perguntou se os humanos também poderiam mudar de corpo para enganar a morte. Ali, nasceu a obsessão que o guiaria pelo resto da vida. Orochimaru não queria entender o luto, queria vencê-lo. O culto de Jashin não é apenas uma metáfora, é uma religião real e brutal, onde os seguidores acreditam que a destruição é a forma suprema de adoração. Hidan participou de um ritual que exterminou todo o seu vilarejo. Diz a lenda que ele matou cada morador com as próprias mãos, e quando o último sangue caiu no chão, ele riu. Naquele instante, algo o transformou. A carne dele parou de morrer, e o homem nasceu de novo, como uma aberração que jamais conheceria o descanso. Ele foi discípulo direto do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Era considerado um dos 3 Sannin lendários de Konoha, junto de Jiraiya e Tsunade. Mas enquanto seus companheiros buscavam proteger o mundo ninja, Orochimaru queria controlá-lo. Ele via a moral e a ética como correntes que prendiam o verdadeiro potencial humano. Hiruzen o via como um gênio, mas também como uma bomba prestes a explodir. E no fundo, sabia que um dia aquele aluno se voltaria contra o mestre. A imortalidade de Hidan é diferente de qualquer jutsu. Não vem de ciência nem de selos. É fé. Ele pode ser perfurado, queimado, decapitado e continua vivo. Mas o que parece poder é maldição. Hidan sente cada ferimento, cada golpe o atravessa e ele sente tudo, para sempre. Ele não pode morrer, mas também nunca pode parar de sentir. E no fim, o inferno que ele prega é o mesmo em que vive. Durante anos, ele realizou experimentos humanos dentro de Konoha. Centenas de desaparecimentos misteriosos foram ligados aos laboratórios secretos de Orochimaru. Homens, mulheres e até crianças foram usados como cobaias em pesquisas de clonagem e manipulação genética. Tudo em nome de um ideal: descobrir o segredo da imortalidade. Entre as vítimas estavam ninjas promissores, soldados feridos e até voluntários enganados com promessas de poder. Quando a vila descobriu, já era tarde. Os corredores estavam cheios de corpos e o cheiro da ciência misturado ao da morte. Hidan transforma o campo de batalha em altar. Antes de lutar, ele desenha no chão um símbolo de Jashin com o sangue da vítima. Depois, bebe esse sangue e conecta a sua vida à do inimigo. A partir daí, qualquer ferimento que ele causa em si mesmo atinge o outro. E ele faz isso sorrindo, rindo, quase em êxtase. Para ele, dor é oferenda. Cada morte é uma oração, e o som da própria risada é a trilha sonora do sacrifício. Ele criou o Jutsu da transferência de corpo, um ritual sombrio que permite mover a própria alma para outro corpo, deixando a consciência da vítima aprisionada, viva, mas impotente dentro do novo hospedeiro. Orochimaru tratava a vida como uma roupa velha, algo que ele poderia trocar sempre que o tecido começasse a rasgar. Esse jutsu o transformou em algo além de humano, um predador de corpos, vagando de hospedeiro em hospedeiro, sempre em busca do corpo perfeito. Mesmo dentro da Akatsuki, Hidan era diferente. Não obedecia a regras, não seguia estratégia, não respeitava ordens. Enquanto seus companheiros matavam por ideologia ou dinheiro, ele matava por fé. E o mais assustador é que acreditava estar fazendo certo. Um soldado do caos, lutando por um deus invisível que só existia dentro da sua mente. Orochimaru colecionava ninjas como se fossem ferramentas descartáveis. Cada corpo que ele tomava lhe concedia novas habilidades, novos jutsus, novos limites a quebrar. Ele chegou a caçar membros do clã Uchiha, experimentando em órfãos e traidores,
treinava discípulos não por altruísmo, mas para criar futuros recipientes. O medo que ele espalhava não vinha só do poder, mas da ideia de que para Orochimaru, ninguém era insubstituível. Todo aliado era apenas um corpo em potencial. Quando lutou contra Suma, o terror tomou forma. Em plena floresta, Hidan foi ferido várias vezes e a cada golpe ria mais alto. Enquanto sangrava, dançava no meio do símbolo de Jashin, como se o sofrimento fosse combustível. A Suma não entendeu o que estava acontecendo até ser tarde demais. Hidan cravou a lança no próprio coração e riu enquanto via o sangue do inimigo cair junto ao seu. Aquele não foi apenas um assassinato, foi um sacrifício. Ele criou várias aberrações genéticas. Nos laboratórios subterrâneos de suas bases, nasceram seres deformados, híbridos e instáveis. Alguns tinham múltiplos braços, outros olhos que não fechavam. Ele fundia DNA de diferentes ninjas, tentando criar a vida perfeita. Entre essas criações estava Mitsuki, seu filho, criado artificialmente em laboratório. Orochimaru brincava de ser Deus, e o resultado foram monstros feitos à sua imagem. Mesmo depois de ser capturado, Hidan não morreu. Shikamaru o derrotou com inteligência, não com força. Prendeu o corpo dele num buraco profundo e o enterrou sob toneladas de pedra, deixando-o ali, vivo e consciente. Desde então, Hidan está lá, preso, sentindo o tempo passar, ouvindo a própria mente ecoar no escuro. Ele não precisa de guardas, porque a própria imortalidade virou sua cela. Ele matou o próprio mestre. Durante a invasão de Konoha, Orochimaru enfrentou o Hiruzen, o terceiro Hokage, e usou o Edo Tensei, o jutsu proibido da ressurreição. Invocou os dois primeiros Hokages e os fez lutar contra aquele que o sucedeu. Foi uma das batalhas mais cruéis da história ninja. Mesmo depois de ser ferido mortalmente, Hiruzen o perdoou. Mas o perdão não curou o mal, apenas provou que o mestre ainda acreditava que dentro do aluno existia algo bom. Ele estava errado. Mas há um detalhe ainda mais perturbador. Mesmo sepultado, Hidan continua a rezar. Dizem que seu corpo se move de vez em quando, como se estivesse ainda fazendo o símbolo de Jashin. Outros acreditam que ele ainda ouve vozes, o chamado do Deus que o amaldiçoou. E isso significa que debaixo da terra, ele não descansou. A fé dele não morreu. Ele se infiltrou na Akatsuki, o grupo mais perigoso do mundo ninja, mas não por ideologia, por curiosidade. Orochimaru queria estudar os membros da organização, entender seus poderes e roubar os seus corpos. Seu principal alvo era Itachi Uchiha, mas ao tentar tomar o corpo dele, foi derrotado instantaneamente. Aquele olhar frio do Mangekyo o perseguiu desde então. Mesmo ele, o homem sem medo da morte, tremeu diante de Itachi. Ele destruiu a infância de Sasuke. Apareceu oferecendo poder, prometendo respostas e vingança, mas no fundo, tudo era manipulação. O selo amaldiçoado que ele deixou no pescoço do garoto era uma corrente invisível. Cada vez que Sasuke usava o poder, perdia um pouco de si. Orochimaru não queria só o corpo dele, queria a alma. Foi o golpe mais perverso de sua vida. Fazer alguém acreditar que estava ficando mais forte, quando na verdade estava sendo devorado por dentro. Orochimaru nunca morreu. Nem quando foi selado, nem quando foi destruído, nem quando parecia ter desaparecido para sempre. Ele deixou fragmentos de si espalhados, células, cobras, clones, marcas. Mesmo quando não está presente, ele observa. Ele é o pecado que o mundo ninja não conseguiu apagar. Orochimaru é o medo que se esconde no silêncio entre uma respiração e outra. O aviso constante de que o mal pode mudar de pele, mas nunca morre de verdade. Hidan representa o fanatismo na forma mais pura e perigosa, o tipo de devoção que apaga qualquer noção de humanidade. Ele é o espelho do que acontece quando uma crença vira prisão, quando o homem adora tanto a dor que se esquece de viver. Hidan não é assustador porque é imortal. Ele é assustador porque acredita estar salvo. Somos a mentalidade geek, e o que aprendemos hoje é que o terror mais real não vem dos monstros, vem das pessoas que acreditam demais no próprio abismo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso.